Boa noite, irmãos. Está meio fraco esse calor. Boa noite, irmãos. Agora melhorou. Deus abençoe a presença de cada um. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é uma noite de festa, e todas as vezes que é uma noite de festa eu também me alegro. Mas nós já estamos com o horário um pouquinho avançado, mas eu quero informar os irmãos que no dia 18, me ajuda aí, Elis, 18 de fevereiro nós voltamos ao nosso Kids. Então eu vou te pedir uma gentileza, me ajude a te ajudar. Olhe o seu filho, se concentre na palavra. Sei que está calor, mas resista o calor, porque hoje Deus tem algo poderoso para a sua vida. Amém? No final nós vamos ter aí alguns recados, mas eu quero já ir logo para a palavra, irmãos. Quero já logo para a nossa ministração dessa noite. E hoje o tema da ministração, se você gosta de anotar, se você gosta de marcar a igreja lá no Instagram, se você gosta de fazer um breve resumo, tome a sua cruz. Dia de ceia, tome a sua cruz. Eu quero fazer uma breve introdução para você entender aonde que Deus quer chegar com você essa noite. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é uma entrega? O que nós hoje estamos entregando ao Senhor? O que é viver uma vida de entrega com Deus? O que é viver uma vida, de entrega com Cristo? O que é viver uma vida de entrega com o Evangelho? Então hoje eu quero chamar a sua atenção para esse fim. Deus, isso deveria ser um compromisso da nossa parte, que nós entregamos a Ele, entregasse a Ele uma primícia. E não estou falando de financeiro, não. Primícia é o nosso tempo. Deus, na verdade, Ele teria que ter o nosso primeiro. Ele deveria ser o primeiro em nossas vidas. Eu quero dar um exemplo para você. Quem aqui já foi em aniversário de criança, adulto? Erga a sua mão. Aniversário é uma coisa muito engraçada. Tem dois momentos muito importantes. Aniversário é quando você canta o parabéns, que a pessoa fica ali feliz, e tem uma parte que eu acho muito engraçada, que é a hora do primeiro pedaço. Para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Quero chamar a sua atenção. Eu vi uma ilustração esses dias que me chamou muita atenção. Para quem é o primeiro pedaço de bolo? Por exemplo, se eu fizer um aniversário para a Elis, aí eu dando revelação, se eu fizer aniversário para a Elis, e na hora ali, seu Lucas, do primeiro pedaço de bolo, irmãos, eu não tenho problema nenhum com a minha sogra. Sempre se damos muito bem, 28 anos de casados, eu e minha esposa, eu nunca tive problema com a minha sogra. Mas se eu investi ali do divino, do divino, eu fiz ali o bolo, não comprei, porque eu não sei fazer nada. Comprei o bolo, tal, investi, chamei os amigos. No primeiro pedaço de bolo, ela dá para a mãe dela. Irmãos, eu não tenho problema nem com a minha sogra, nem com o bolo. Mas eu ficaria muito bravo. De verdade, eu ficaria muito bravo. Porque veja só, mesmo que ela falasse amor, mas fica calmo, no final eu vou dar o restante do bolo todinho para você. Mas a questão que a honra do primeiro é a honra da primícia. Com Deus é a mesma coisa. Como que você levanta o seu dia? Você entrega o primeiro a Ele. Como que você tem levantado o seu dia? E quando você levanta no seu dia, você entrega os primeiros momentos com Ele. Quando você levanta no seu dia, você deveria, e nós deveríamos, irmãos, viver uma vida da seguinte forma: Espírito Santo de Deus, bom dia. Bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus. Eu quero entregar a minha agenda no seu altar esse dia. Eu quero, além de tudo, sentir a tua presença, caminhar com você nesse dia. Isso deveria ser a nossa primícia. Assim que nós deveríamos caminhar. Mas nós falamos coisas lindas e maravilhosas, 10, 11, meio-dia, 1h da tarde, mas não foi o primeiro. Muitas vezes, alguns levantam, já pegam logo o celular, porque o despertador já está no celular. Ou seja, pega essa reflexão para você, porque o primeiro é o que é mais importante. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, 33, você não precisa abrir,
Mateus 6,33, a Bíblia vai dizer assim: buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque que aqui Mateus, ele chama a nossa atenção, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Você sabe que dia que é hoje? Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana, então você está entregando a sua primícia, o seu tempo aos pés do Senhor, você está entregando o seu tempo ao altar do Senhor. Só que eu quero chamar a sua atenção, ainda aqui na questão do bolo. Por que eu ficaria muito bravo com a Elis? Porque ela não entregou primeiro para mim, e eu me sentiria totalmente desonrado. É sério, irmãos, eu ficaria com mágoa no coração. Agora eu quero perguntar para você, se você também não se sentiria assim. Se ela desse para o Juninho, Samuel, ok, mas eu gostaria muito de ser o primeiro. Agora, eu vou piorar mais a situação do bolo. Você já entrou numa festa a qual alguém deu um primeiro pedaço de bolo, uma pessoa estranha. Eu não sei você, mas eu já fui muitas vezes em bico em festa, sem ser chamado. Vocês oram por mim, irmãos. Eu já, quando era menino, eu ia sem ser chamado. Vamos lá, Diogão, vamos lá, eu ia. Sim, de boa. Mas eu nunca ganhei reais no primeiro pedaço de bolo, quando eu fui como estranho numa festa. Mas por que isso soaria muito esquisito? Não faz sentido você dar o primeiro pedaço de bolo, a primícia, o mais especial para alguém que você não conhece. Ninguém dá o primeiro pedaço de bolo para quem não conhece, não faz sentido nenhum. Eu não sei se para você isso faz sentido, para mim não faz sentido nenhum. O que eu quero chamar a sua atenção? Nós só oferecemos o primeiro pedaço de bolo para a pessoa que é próxima de nós, para a pessoa que nós temos intimidade, um pai, uma mãe, uma esposa, uma namorada, um filho. Esses dias o Samuel deu o primeiro pedaço de bolo para mim, que eu nem dormi, fiquei muito feliz. Ou seja, ele conhece. Sabe o que eu quero dizer para você? Como é que nós estamos vivendo o nosso Evangelho? Como é que nós estamos primiciando o nosso Evangelho? É como primeiro, é como foco, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer aquele que nós estamos oferecendo o nosso primeiro momento do dia. A pergunta para você é: você conhece o Jesus que está sobre a sua vida? Você conhece o Jesus que está no comando da sua vida? Você conhece aquele que você, essa noite, ainda pode oferecer o primeiro pedaço de bolo na manhã seguinte? Você pode oferecer o primeiro momento, mas você conhece esse Deus? A Bíblia vai dizer que nós precisamos conhecer e continuar conhecendo a Ele. Isso é o Evangelho. O Evangelho não se resume, presta atenção, eu sei que está calor. O Evangelho não se resume em servir um Jesus que é um cara legal. O Evangelho não se resume em vir para a igreja porque Deus vai transformar algo na área da minha vida. Não é nisso, não é sobre isso. Sabe, irmãos, nós precisamos saber literalmente qual é o caminho que nós estamos tomando, porque quem não sabe para onde está indo, em lugar nenhum vai chegar. Então você precisa, antes de oferecer a sua primícia aqui não é dinheiro, a primícia aqui não é o primeiro salário, não é o primeiro, nesse contexto que eu quero ministrar na sua vida, não é isso, é aquilo que você está oferecendo como primeiro. Hoje é o primeiro dia da semana, e você veio para a casa do Senhor. Você tem noção de quem que é o dono dessa obra? Você tem noção do que Ele sofreu naquela cruz para que eu e você hoje pudéssemos estar sentados num banco de uma igreja, louvando a Deus, adorando a Ele, e a caminho de um batismo, a caminho de ser cheio do poder do Espírito Santo? Você conhece o Cristo a qual você está servindo? Você conhece esse Jesus que está sobre a sua vida? Sabe, irmãos, quando nós não conhecemos, não faz sentido você oferecer também algo. Quando nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos o poder de Deus, nós não conhecemos aonde nós vamos chegar. Se você não consegue entender aonde você vai chegar, aí sim faz sentido você não dar o primeiro pedaço. Aí sim faz sentido você não primiciar a sua semana. Você sabe, não faz sentido. Se der eu vou, se der eu oro, se der eu faço, se der, as coisas vão acontecer dessa forma. Agora, você tem noção
aquele que está esperando o primeiro pedaço de bolo. Eu só fiz aqui uma analogia para que você entenda. Você tem noção daquele que sempre está esperando o primeiro pedaço de bolo, o que ele verdadeiramente veio fazer nessa terra? Se você não conhece, hoje você vai sair daqui conhecendo verdadeiramente quem é Jesus sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23. Eu vou ler a partir do 23. Eu vou ler a partir do 23, mas eu quero explicar esse contexto para você. Aqui Jesus, Aqui Jesus já ensinando, Jesus fazendo os milagres, Jesus já na caminhada. Pouquinho antes, deixa eu ver aqui, aonde ele começa, no 18. Que a partir do 18, mas nós só vamos ler a partir do 23. Aqui Jesus, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E a Bíblia vai falar que certa vez ele orando com seus discípulos, ele chama a galerinha ali, e chama a galerinha e pergunta a seguinte coisa. Presta atenção aqui para você entender o contexto. E pergunta a seguinte coisa: ei, quem estão dizendo que eu sou por aí? Quem que a galera está falando? O que estão postando quem eu sou por aí? Aí alguns dos discípulos pegam e dizem a seguinte coisa: estão falando que o Senhor é um dos profetas, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo tanta coisa do Senhor, mas vocês, quem dizem que eu sou? Vocês, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, segundo escreveu Lucas, porque Lucas era grego, Lucas era um médico, Lucas muito inteligente, segundo escreveu Lucas, disse a seguinte coisa. Pedro responde a seguinte coisa para Jesus: olha, tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: uau, esse realmente teve uma revelação. Diferente de outros evangelhos, porque estamos falando aqui de evangelhos sinóticos, e você vai ver outros textos em Mateus e Marcos falando sobre esse mesmo contexto. Mas o que escreve Lucas? E Lucas escreve que Jesus fez a seguinte coisa: olha, não fala nada por aí da sua revelação, cale-te boca, como a sua mãe te dizia, cale-te boca, não fala nada agora. Jesus estava ensinando para os discípulos verdadeiramente quem ele era. Ele fazia milagres, ele dava correção, mas tinha a necessidade de eles descobrir verdadeiramente quem ele era. E Jesus fala a seguinte coisa para os discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem, é necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu sofra, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, e é necessário que ao terceiro dia ele seja ressuscitado. Então não fale nada por enquanto. E ele fala a seguinte coisa, e ele continua. Versículo 23, vai dizer assim, 9:23. Se você não tem Bíblia, está ali no telão. Na minha versão vai dizer assim: e Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir a si mesmo? Se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. 26. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes que vierem o reino de Deus. Irmãos, esse foi o final do contexto do ensinamento de Jesus. É necessário que quando a gente lê uma porção da Bíblia, explique o contexto. Mas eu acredito que você que está chegando agora no Evangelho, você que teve um tempo afastado, você que por algum motivo
deu uma esfriada. Você que está nos visitando, você que começou a caminhada e não consegue entender o porquê que existe altos e baixos na vida de um cristão. Porque na vida de um cristão e na vida de todos os cristãos existem fases. E a primeira fase que eu acredito muito é a fase de Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: todos os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu o aliviarei. Então, por algum motivo você está aqui, por convite de alguém, por crise no casamento, por crise talvez na sua vida pessoal, na sua vida psicológica, por algum motivo você está aqui. Porque você começou a acompanhar a sua esposa e pegou gosto pela coisa, o Evangelho começou, sabe, a entrar no seu coração, por algum motivo você está aqui. Mas na maioria das vezes, o Evangelho também atinge pessoas que estão cansadas, pessoas que vieram para essa casa, vieram para outra denominação, mas atolado nas drogas, atolado em prostituição, na vida de pecado, cansado de viver aquela vida. E o que Mateus aqui escreve para nós? Escreve assim: todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Vinde a mim. E ele completa: porque o meu fardo é leve, o meu jugo, o meu fardo é leve. Ou seja, se o fardo dele é leve, por que nós carregamos o nosso fardo? Então, por que muitas pessoas não conseguem romper, não conseguem, sabe, caminhar? Porque todas as vezes que ela entra numa denominação, ela se sente auto-julgada, ela se sente que ela não tem, sabe, direito de fazer as coisas, direito de adorar, direito de caminhar. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 19 sobre a história de Zaqueu, que segundo a Bíblia diz que Jesus entrando em Jericó, e quando ele entra em Jericó, logo ele avista Zaqueu, e ele fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar, hoje me convém dormir na sua casa. Eu pergunto para vocês, quem foi Zaqueu? Zaqueu era alguém que roubava impostos. Zaqueu, naquele contexto, era alguém ladrão, totalmente ladrão. Mas por que Jesus escolheu pousar, escolheu dormir na casa de Zaqueu? Porque, irmãos, muitas das vezes, quando nós olhamos para nós não se achamos dignos de estar na casa do Senhor, mas nesse contexto de Lucas 19, Jesus escolheu dormir na casa de um pecador. Só que tem um detalhe: quando ele dorme na casa de Zaqueu, Zaqueu não continua com a vida promíscua, com a vida de pecado, ou seja, vinde como você está. Essa é a primeira fase de todo crente. Não fique pensando aí com o seu cérebro, com o seu pensamento, que quando eu cheguei no Evangelho, o que eu era, o que eu sou hoje. Então a vida é um processo, e a libertação e as coisas vão acontecer na nossa vida como um processo. Essa é a primeira fase de quando alguém chega no Evangelho. A segunda fase é quando nós deixamos o nosso fardo, é quando você aprende a mudar de vida. Sabe, irmãos, não adianta nós querermos que Deus faça alguma coisa através de nós. Primeiramente, Ele tem que fazer algo dentro de nós para depois fazer algo através de nós. Primeiramente, Ele muda o nosso interno. Ele muda nós por dentro. Ele muda a maneira de nós pensarmos, a maneira de nós perdoarmos. Agora, não adianta a gente achar que as coisas vão acontecer de repente. É um processo. Você já aceitou Cristo, você já está na caminhada, mas muitas vezes não entende o momento de fraqueza que está na sua vida. E a terceira coisa, aí nós vamos para o texto: negar a si mesmo. O que é, pastor, negar a si mesmo? Negar a si mesmo, irmãos, não custa nada, mas custa tudo. Negar a si mesmo, muitas das vezes, é não continuar com a sua mesma vida. Negar a si mesmo, a Bíblia vai falar: se a semente cair na terra e ela não morrer, ela não vai germinar. Negar a si mesmo, muitas das vezes, é deixar a carne e começar a viver no Espírito. Negar a si mesmo e carregar a cruz vai muito mais além de nós frequentarmos uma denominação. Negar a si mesmo, carregar a cruz e acompanhar Jesus, e Ele dá essa letra, vamos dizer assim, um pouco na gíria para você entender. Ele dá esse toque para a galera dos discípulos. Está desligando? Eu acho que é eu, som. Acho que é eu que apertei. Ele dá
o ensinamento ali para os discípulos, dizendo: se quem quiser me acompanhar, ou seja, não é uma obrigação. Quem quiser me acompanhar, negue a si mesmo. Quantas das vezes você vê pessoas muito vivas para poder negar a si mesmo? Se nós não morrer para essa vida, nós não vamos conseguir, irmãos, negar a si mesmo. E a segunda coisa que eu quero que você entenda sobre esse texto é... Está tudo certo? Então tá bom. A segunda coisa que eu quero que você entenda é: nós precisamos ter duas atitudes. Primeira coisa, você precisa deixar algo no altar. Som. Pode continuar? Você precisa deixar algo no altar, deixar o seu fardo, deixar a sua tristeza, deixar as suas mágoas. Só que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se você não consegue deixar algo no altar, como é que você vai pegar o fardo de Jesus que ele leve? Não há possibilidade. Então, para você continuar nessa caminhada, você que começou voando e não entende por que você esfriou, é porque muitas das vezes você está pegando o fardo seu que é pesado e está continuando, e está caminhando com ele, continuando tentando e continuando caminhando com ele. Só que se você levar essa palavra no seu coração, você precisa dessas duas atitudes: deixar o seu fardo no altar e pegar o de Jesus, que o de Jesus é muito mais leve do que o seu. Sabe, irmãos, e quando nós olhamos para esse texto de Lucas capítulo 9, e quando ele diz assim: tome a sua cruz, e eu parei hoje para refletir sobre esse texto, e eu quero te perguntar: mas a cruz não era de Jesus? E aí eu fiquei orando e fiquei pensando, coloquei um fone e fiquei refletindo: que cruz que ele está falando? Tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Mas a cruz, de que cruz que ele está falando? No mesmo texto que você está lendo aí, no 24 vai dizer assim: pois quem quiser salvar a sua vida, pode colocar aqui, Juninho? Quem quiser salvar a sua vida, eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. É dessa cruz que ele está falando. Eu vou explicar para você entender. Ele está dizendo a seguinte coisa: eu tenho a minha cruz. Ele dá esse ensinamento para os discípulos, porque dias depois ele vai ser crucificado. A cruz de Jesus já estava preparada. A cruz e o propósito de Jesus já estava preparado. E por que ele diz para você: tome a sua cruz? Sabe, irmãos, Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você, e espera que nessa vida, ainda nessa vida, você entregue a sua para ele. Tomar a cruz não é você achar que o seu marido é a cruz na sua vida, preciso carregar essa cruz. Não tem nada disso. Isso é piada da internet. A minha esposa virou uma cruz sobre a minha vida, piada da internet também, está amarrado no nome de Jesus. O que ele está te explicando aqui é: tome a sua cruz, porque a minha já está preparada, a minha já está programada, e ele veio para isso. Jesus, ele nunca veio para ser um cara legal. Jesus, ele nunca veio para a gente ter dó. Quando a gente assiste um filme do Mel Gibson, a gente não precisa ter dó daquilo que está acontecendo, porque aquilo era um propósito que Jesus veio fazer aqui na terra. A minha pergunta para você essa noite é: se ele foi para a cruz, ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus deu o único filho para morrer por nós. Agora, qual é a dificuldade de hoje eu me entregar verdadeiramente 100% ao altar do Senhor? E não estou dizendo para você de vocação, de ser pastor, de ser líder, não. O que Deus está falando ao seu coração essa noite é: você sabe quem Ele é? Você sabe por que Ele veio a essa terra? Você sabe por que Ele espera o primeiro pedaço de bolo todas as manhãs da sua parte? Você sabe que todos os domingos Ele espera que nós
sabe, irmãos, primiciamos o primeiro dia da semana por ele. Você sabe que todos os domingos vai ter culto, sabe, da minha parte. Aqui a gente tem o louvor, tem o Kids, a gente tem outros departamentos que a gente não conseguiria mudar o culto, mas a minha vontade era que o culto fosse 9 horas da manhã, para que 9 horas da manhã nós estivéssemos aqui oferecendo, primiciando as primeiras horas da semana ao altar do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se isso faz sentido para você. A que Deus que nós estamos servindo? Porque quando nós falamos que Ele simplesmente Ele vai viver do resto que, se der tempo, a gente faz. Eu não sei que Deus que você está servindo. Às vezes nós estamos falando que nós estamos servindo a um Deus, mas qual é esse Deus? Às vezes você está achando que você está adorando a um Deus, mas qual é esse Deus? A Bíblia vai dizer, você não precisa da Bíblia para nós ganhar tempo, a Bíblia vai dizer em João capítulo 4 sobre a mulher samaritana, vai dizer que Jesus, ele nas suas viagens vai passar por Samaria, e quando ele passa por Samaria, ele, acredita que ele coloca fome ali nos discípulos e fala, ó, vai no bairro, vai na vila, vai no centro da cidade e compra comida. E ele fica sozinho e a mulher se aproxima dele e começa ali a trocar ideia, e começa ali a desenrolar uma conversa. E a mulher foi pegar água ao meio-dia, a Bíblia fala. Olha que interessante isso. Ao meio-dia essa mulher vai pegar água e ele se aproxima dela. E quando ele se aproxima dela, ela disse a seguinte coisa: o Senhor não sabe? Abre a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe. João capítulo 4, versículo 9. João 4, capítulo 9. Evangelho de João. Esse texto é bastante conhecido. Quem achou, diga amém. A igreja está rápida. João 4, 9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor... Para um pouquinho, irmãos. Como o Senhor, por que vocês acham que neste Senhor está com letra minúscula? Porque ela não está se referindo ao Senhor Deus. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher simplesmente ela reconhece, ela dá honra para Jesus aqui neste contexto, simplesmente como um homem qualquer. Sabe, a religiosidade, quando a religiosidade entra no coração do ser humano, ele apenas reconhece Deus como um homem, como um cara legal. Essa mulher aqui, ela não reconhece Jesus como o próprio Deus, como o próprio profeta. E ela fala, como o Senhor, sabe, Jesus era homem. Sim, Jesus era homem, não tem nada de errado, mas isso é meia verdade. Você precisa conhecer verdadeiramente quem é o seu Deus, e a cada dia conhecendo Ele mais, e a cada dia, e a cada prova, e a cada dificuldade, conhecendo Ele mais. E essa mulher, quando ela se depara ali com confronto com Jesus, e Jesus fala, olha, só que tem o seguinte, você tem aí 5 maridos, e nenhum desses maridos é seu marido. E olha, pula aí mais 10 versículos. No 19 vai dizer assim: disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Aqui já mudou o assunto. Quando Jesus, ele começa a dar revelação, ele começa a revelar a vida dela, ela já reconhece ele como profeta. Sabe, irmãos, muitos estão atrás de denominações por um misticismo, por revelação. Eu não vou lá porque lá tem revelação. Isso era apenas o começo de um processo de uma conversão dessa mulher. Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele respeita também o nosso processo.
quando nós estamos conhecendo verdadeiramente quem Ele é. Jesus era homem, sim, Jesus era homem. Jesus era profeta, sim, Jesus era profeta. Mas isso ainda é uma meia-verdade. Sabe qual é a verdade 100%? Jesus era homem, Jesus era profeta. Jesus era aquele que transforma, é aquele que cura, é aquele que dá a verdadeira salvação. E ela não conseguiu reconhecer isso ainda. E ele começou ali e falou: não, você tem que adorar aqui, porque nós estamos atrás dos verdadeiros adoradores. E a conversa ali, ela continuou no 29, para nós encerrar. No 29, ela diz assim: venha ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Sabe, irmãos, o que acontece aqui neste contexto? Quando ela depara verdadeiramente que ele era o Filho de Deus, ela fala: só me aguarda um pouquinho. Ela vai até a cidade e traz uma multidão para ouvir o que o verdadeiro Cristo tinha a falar. Quando nós reconhecemos quem é Cristo sobre a nossa vida, nós não temos a dificuldade de entregar tudo para Ele. Quando nós reconhecemos, eu não estou falando, vou ser bem enfático, eu não estou falando da sua área financeira, estou falando do seu coração, estou falando da sua entrega, eu estou falando do seu tempo com Deus, eu estou falando da sua vida com Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos fazer parte de uma geração que acha que a igreja é um negócio legal, é um negócio que eu vou lá e a minha alma vai sair massageada, a minha alma vai sair leve, a minha alma vai sair legal, top. Não, igreja é muito mais que isso. Igreja precisa pregar o evangelho de transformação, o evangelho que cura, que transforma, que restaura e que te mostra a salvação. Nós só podemos ser placa sinalizadora apontando que é Cristo é que faz. A cruz tem o poder de tirar você da onde você estiver e colocar você no lugar que Ele programou para você estar. Só que, irmãos, se nós não tivermos profundidade, Deus está levantando uma geração que vai mergulhar e vai ter profundidade. A Bíblia vai dizer, lá em Ezequiel capítulo 47, a Bíblia vai dizer que Ezequiel teve uma visão. Quando Ezequiel olha por baixo do templo, por baixo das portas do templo, do batente do templo, ele via água saindo. E quando ele via água saindo, a visão leva ele a medir 500 metros. E quando ele mede 500 metros, a água começa a bater já pela canela. Nesse calor eu vi bastante gente que foi para a praia. Deixa eu dar uma ilustração para você entender. Quando você vai na praia e leva uma bola de vôlei, aquela petequinha, como é que chama? Aquela raquete, aonde você joga? Nós normalmente jogamos aonde a água dá na canela. Por quê? Você não precisa fazer força para correr. Só aqui, ó. Só que quando você quer arriscar um pouquinho mais e pegar uma bola de vôlei, irmãos, tenta jogar vôlei na praia com a água pelo joelho. Você tem que fazer muito mais força para você correr para ir atrás da bola. E eu, com a idade que eu estou, eu tenho que fazer mais força ainda. O Evangelho é a mesma coisa. Quanto mais você se aprofunda, mais força você precisa fazer. Quanto mais a água, e a Bíblia vai falar que ele mediu mais 500 metros, e a água bateu na cintura. Ou seja, quando a água bate no umbigo, sinal de perigo. Aqui tem uma analogia para você entender. Quando nós estamos com a água no umbigo, metade do nosso corpo está na água, e a metade está para cima. Olha que poderoso isso. Quando você está com a metade do seu corpo dentro da água e a outra metade está para cima, você já começa a depender de Deus. Quando você mergulha no Evangelho, o Evangelho começa a fazer sentido para você. Você não busca respostas, sabe, em youtubers da vida, você começa a buscar a resposta na própria palavra de Deus, porque você começa a ter mergulhos mais profundos para achar pérolas da parte do Senhor.
Sabe, Deus vai levantar, eu creio, irmãos, que Deus vai levantar uma geração que vai no profundo buscar algo da parte do Senhor. Sabe, nós não podemos mais ficar no raso, brincar de futebol, brincar de raquete, simplesmente no raso, para molhar a canela. Se você vai para uma praia, se você vai para um rio, se você não mergulhou até a cabeça, você não brincou, você não aproveitou, você não desfrutou. O Evangelho é a mesma coisa. Nós não podemos mais, sabe, ficar achando que nós vamos ter um evangelho raso, um evangelho que transforma a nossa vida. Eu só posso oferecer algo para aquele que eu conheço. Eu só posso dar o meu coração para aquele que eu conheço. Eu só posso participar de algo para aquele que eu conheço. Agora a pergunta é: você conhece verdadeiramente o Deus que você serve? Você conhece verdadeiramente o Cristo que morreu ali naquela cruz? Você conhece verdadeiramente o Cristo que morreu e que hoje nós vamos se encostar, nós vamos aproveitar, nós vamos desfrutar da mesa do Senhor? Você conhece Ele verdadeiramente? Não estou falando aqui de teologia, irmãos. Aquela mulher foi cheia de teologia para cima do Senhor, mas o que ela recebeu? Ela recebeu simplesmente uma invertida da parte do Mestre. Você tem 5 maridos, o que você está falando? E o 6º que está com você nem é seu. E ela começou a ter revelação. Mas sabe qual foi o momento? E que verdadeiramente ela conheceu Cristo na vida dela? É quando ela sai, vai até o vilarejo e traz uma multidão para ouvir o Cristo vivo que desceu do céu. Eu já estou encerrando. Até porque a banda já subiu, sem dó e sem piedade, 7h40. Mas eu quero te contar algo. Esses dias atrás eu vi uma ilustração sobre uma mulher. Que essa mulher era muito abastada, muito rica, cheia de joias. E ela programou uma viagem. Sozinha, viúva, programou uma viagem. E a preocupação dela era onde ia ficar aquelas joias. Porque eram joias muito valiosas, ali, trazida ali da Europa. E essa mulher falou: eu não vou poder viajar com tanta joia assim, senão o FBI vai me pegar, a polícia no aeroporto vai me pegar. E ela tinha uma amiga em comum, sabe? Aquela pessoa que você confia verdadeiramente. E ela chega nessa pessoa e diz: você pode ficar com essas joias para mim? Só que ela deu todas as letras. Falou: olha, isso aqui vale isso, isso aqui vale isso. Eu peço pelo amor de Deus que você, sabe, tome muito cuidado. E pegou e foi viajar. No meio do caminho, chegando já no aeroporto, não vou falar Guarulhos porque já é incrementar demais. Chegando até o aeroporto, ela falou: volta porque eu não estou em paz. E ela escolhe das joias que ela tinha, as 3 joias mais valiosas. Falou: olha, eu vou querer viajar com essas 3 joias, você não vai ficar chateada? A amiga falou: imagina, tranquilo. Pegou as 3 joias, colocou na bolsa e seguiu viagem. Ficou 1 mês fora do Brasil, fora do país, e volta. E no meio da viagem ela se preocupava: meu, será que a minha amiga cuidou realmente das minhas joias? Será que a minha amiga realmente ela cuidou daquilo que eu tenho de mais valioso? E ela pega o avião, desce no aeroporto, pega um táxi, vai. A primeira coisa, antes de ela ir na casa dela, ela vai até a casa da amiga e confere todas as joias. Anel de pérola, coisas valiosas, conferiu um por um. Sabe o que aconteceu? Nada, todas as joias estavam ali. Ela agradeceu demais, ficou muito feliz. E ela vai para a casa dela e ela confere tudo de novo. Foi ou não? E ela confere tudo de novo. E ela percebeu que estava faltando uma. Justamente a joia que ela tinha ido para fora do país para ela usar. E ela fica muito triste, ela fica muito
sabe, muito frustrada. E ela deveria ter confiado mais na amiga dela. Ela deveria ter confiado mais. Porque se ela deu 80% de todas as joias que ela tinha, de toda a riqueza que ela tinha, por que ela tinha que levar só 3? Sabe o que significa isso, irmãos? Muitas e muitas pessoas se entregam para Jesus, mas ainda tem uma joia dentro do seu coração que ainda você não colocou no altar do Senhor. Muitas pessoas se entregam. Salmos 37:5 vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que Ele tudo fará. Sabe, essa é só uma ilustração para você entender. Se ela tivesse deixado tudo junto com aquela amiga dela e confiasse naquela amiga dela, ela não teria prejuízo financeiro nenhum. Mas não foi o que aconteceu. Ela viaja com 3 e a mais valiosa ela perdeu, não sabe onde colocou, deixou no hotel, não sabe aonde enfiou. Mas todas as joias que ela deixou com a amiga estavam exatamente da forma que ela deixou. Eu quero perguntar para você essa noite: o que você ainda não entregou no altar do Senhor? Sabe, irmãos, nós só podemos tomar a cruz, nós só podemos pegar a cruz se nós verdadeiramente mergulhar nesse rio e confiar 100% no Senhor. Sabe, não importa quantos anos você tem de caminhada, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quão religioso você é, o que importa é você hoje vai, a partir de hoje, confiar 100% no Senhor e falar: Senhor, eu entrego o meu coração. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero, a partir de hoje, dar sempre o primeiro pedaço de bolo para o Senhor. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Você só pode dar o primeiro pedaço de bolo se você conhecer. Só que se você não entregar o seu coração, você não vai conhecer. Sabe, irmãos, esquece o financeiro, esquece a prosperidade. Eu estou falando do coração, eu estou falando do seu tempo, eu estou falando da sua família. João capítulo 3,16 vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira. O que vinha a ser essa tal maneira? Deus amou o mundo de tal forma que deu o único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se Ele deu a vida eterna por nós, o que está faltando para que eu e você se entregue verdadeiramente ao altar dele? Sabe, todas as vezes que nós não tomamos uma atitude, uma geração vai pagar um preço lá na frente. Todas as vezes que você pensa em tomar uma atitude, você não pode se entregar pela metade. Ele não aceita o restante do bolo, Ele não aceita o restante do seu dia, Ele não aceita o restante da sua semana, Ele não aceita você pela metade, Ele não aceita você de qualquer jeito. Sabe por quê? Ele não deu meio filho na cruz, Ele deu o Filho inteiro, e era o único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o que está faltando para você? Senhor, está aqui o meu coração. Sabe, tem uma ilustração que eu gosto muito, e nós já estamos encerrando, eu quero que você fique de pé. Tem uma ilustração que eu ouvi há umas 2, 3 semanas que eu achei poderoso. A história vai dizer que tinha um pai frustrado. A história vai dizer que tinha um pai totalmente perturbado, totalmente endemoniado. E o pai pega uma criança no colo, de aproximadamente ali 1 ano e meio, 2 anos, e vai para a sacada do prédio dele no 13º andar. 13º, não sei porquê, né? Mas 13º andar. No 13º andar. E as pessoas falam: não pula, não pula. E ele totalmente perturbado, ele pega aquela criança, sabe o que ele faz? Ele pula. Morre ele e morre a criança. Todas as vezes que você não toma a atitude de se posicionar, você mata uma próxima geração. Todas as vezes que Deus fala ao seu coração e você não toma uma atitude de se posicionar, uma geração vai pagar um preço que nós hoje estamos decidindo pelo sim ou pelo não. Sabe, nós vamos orar essa noite. Eu não sei como você tem vivido os seus dias,
Mas nesse final desse culto, um culto de ceia, eu quero que você sonda como que está o seu coração. Eu não tenho poder de ir aí e revelar como Jesus fez com aquela mulher samaritana. Se eu pudesse eu ir, irmão. Mas eu quero que você olhe para você. Como você tem vivido os seus dias? Quem que Jesus é para você? Verdadeiramente. Jesus não pode ser alguém de olhos verdes, cabeludo, feito um judeu, que foi para a cruz e fala: opa, legal, top, o cara me salvou. Opa, esse cara é muito gente boa. Não, irmãos, ele é muito mais do que gente boa. Ele precisa ser o seu foco. Mateus capítulo 6:33 é: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, irmãos, há pessoas aqui no nosso meio que têm dificuldade de se entregar. Há pessoas que entrou aqui hoje com dificuldade de se entregar verdadeiramente. Talvez por alguma frustração, talvez por medo, eu não sei. Mas hoje chegou o dia do Espírito Santo começar a tocar a sua vida. Deus vai levantar uma geração de corajosos. Seja forte e corajoso. Sabe, Deus vai começar a levantar uma geração a qual o seu dia pertence a Ele, que a presença do Senhor vai pertencer a Ele o dia inteiro, porque a sua fatia de bolo já começou a ser oferecida ao altar do Senhor. Sabe, feche os seus olhos essa noite. Eu quero orar por você, juntamente com você. Oh, Jesus, toca, Pai, aonde homem nenhum pode tocar. Senhor Jesus, há pessoas neste lugar que têm dificuldade para se entregar ao seu altar, ó Deus. Oh, Jesus. Poderosa neste lugar. Eu quero que você me ajude neste momento. Eu quero que você seja boca de Deus neste momento. Eu quero que você pegue essa pessoa que está do seu lado, se você tem intimidade com ela, abrace ela. Eu quero que você faça a seguinte pergunta para ela:
Você quer conhecer mais desse Jesus? Faça essa pergunta para ela. Você quer mais essa unção? Você quer mais esse bálsamo, esse óleo? Faça essa pergunta para ela. Sabe, ministre sobre a vida dela. Sabe, irmãos, hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de conserto. Eu vejo o Espírito Santo consertando pessoas aqui essa noite, trazendo a pessoa para o santo do santo, que um dia você pisou no santo do santo, em outro lugar você não sabe pisar. Sabe, hoje é noite de você novamente voltar ao altar do Senhor e falar: Senhor, eu quero começar novamente a te devolver os primeiros pedaços de bolo da minha vida. Eu quero novamente voltar a dar o meu melhor para o Senhor. Sabe, se essa pessoa, sabe, comece a ministrar sobre a vida dela, comece a orar pela vida dela, sabe, seja a boca do Senhor na vida dela essa noite, sabe, comece a orar, comece a liberar palavras de adoração, sabe, irmãos, você não depende de mim, você não depende da banda, você depende de algo que está dentro do seu coração. Agora, se você quiser trazer essa pessoa aqui na frente para que nós possamos orar pela vida dela, você também fique à vontade. Agora, se você quiser continuar ministrando na vida dela, continue, seja a boca de Deus, seja usado neste momento. Sabe, há um mover liberado neste momento. Não desperdice isso. Há pessoas aqui, irmãos, que entrou com o coração totalmente arrebentado. Sabe, casamento arrebentado. Sabe, vida conjugal arrebentada. É noite de você falar: Senhor, oh Jesus, eu quero começar a dar o primeiro para o Senhor. Oh Jesus, começa a tocar. Começa, Senhor Jesus, transforma vidas essa noite. Não através da minha vida, mas do seu poder. Aleluia. Oh Jesus. Oh. Aleluia. Oh Jesus. Oh Jesus, obrigado, Deus. Oh Jesus, nós te agradecemos. Não somos merecedores, Pai, mas hoje o Senhor restaurou vidas aqui essa noite. Vidas entraram aqui totalmente desanimadas, totalmente, Pai, desiludidas, mas elas vão começar a entregar o melhor para o Senhor em nome de Jesus. Aplauda esse Deus, irmão. Aleluia. Senhor, os irmãos do staff puder trazer a ceia, a Bíblia vai dizer: todas as vezes que vocês se juntarem, fazer isso em memória de mim. Sabe, nós estamos, não vou dizer a data para não errar, mas nós estamos se programando. Nós vamos avisar a igreja com bastante antecedência, né, Milena? Sobre a mudança da nossa ceia. Nós estamos com um projeto de começar a fazer a ceia no primeiro domingo do mês. Já começar a iniciar o mês ceando. Já começar a iniciar o mês apresentando isso ao Senhor. Sabe, nós já estamos reunindo com a nossa liderança, fazendo essas mudanças, mas não vai ser em fevereiro, eu não sei como vai ser, mas você vai ser avisado para você não perder a ceia. Sabe, irmãos, não tome a ceia como um protocolo. Não sei, simplesmente porque, sabe, eu vou ceiar.
Faça isso de uma forma sobrenatural. Faça do culto da ceia o melhor culto. Coloque a sua melhor roupa, se prepare, jejue naquela semana. Sabe por quê? Você vai estar entregando o primeiro domingo seu no altar do Senhor. Não há algo mais poderoso do que isso. Sabe, irmãos, o céu se abre quando alguém começa a ter essas atitudes. Sabe, quando você levantar no seu dia, busque a presença dEle nas primeiras horas. Busque a presença dEle no primeiro momento no domingo. Fala: Senhor, hoje vai ser um culto poderoso. Eu quero entregar os meus primeiros momentos. E vai de uma forma gradativa. Vai de uma forma, de um processo gradativo, que daqui a pouco você vai estar voando como os anjos, falando em língua, profetizando, e você nem vai perceber. Sabe por quê? Porque Deus ama aquele que faz de coração. Deus ama aquele que entrega o primeiro. Pode vir a Yara, tem mais aqui do meu lado? Pode vir aqui. Dá para mim aqui, ó. Hoje é a primeira ceia de 2024. A primeira, diga comigo assim, primeira de muitas. Sabe por quê, irmãos? Isso para nós é um privilégio. Isso para nós não é um protocolo. Nós não fazemos isso simplesmente por uma fé doutrinária. A Bíblia vai dizer em João capítulo 6, que Jesus, já preparando os seus discípulos, Ele reúne os seus discípulos e começa a ensinar. E Ele fala a seguinte coisa, fala: olha, até que eu volte, faça isso em memória de mim. Aqui tem o suco de uva, que tipifica, que simboliza o sangue de Jesus. E o que significa o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é para que nós fôssemos lavados dos nossos pecados, ou seja, o pecado adâmico. O sangue de Jesus é que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus vertido ali naquela cruz não pode ser para nós simplesmente uma simbologia. O sangue de Jesus, ele tem poder. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Você tem noção que hoje você pode participar do corpo de Jesus? Você que é batizado, você faz parte, não é da família Despertar, mas é da família de Cristo. E isso, irmãos, precisa ser sobrenatural na minha e na sua vida. E aqui também tem o pão, que simboliza, que tipifica a carne, o corpo de Cristo. Sabe, ele disse a seguinte coisa em João capítulo 6, ele falou: esse é o meu pão, e este é o meu sangue, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos acelerando a volta de Cristo. Quando nós celebramos a ceia como igreja, como os irmãos em Cristo, como família, nós estamos cumprindo o que diz as Escrituras. Ou seja, você tem que fazer do culto de ceia o melhor culto. Você tem que fazer do momento da ceia o melhor momento do seu mês, da sua semana. Você tem que fazer do momento da ceia um momento sobrenatural. Se você tem alguma enfermidade, quando você tomar a ceia, se você assim crer, se você tiver fé no seu coração, quando você ingerir do corpo de Cristo no seu corpo, a enfermidade ela pode ser curada. Sabe, irmãos, mas não depende de mim, depende da sua fé. Quando você ingerir o corpo, falar: Senhor, eu sou curado através do seu corpo, porque Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora, essa fé depende de você. Se você já é batizado, se você está em comunhão, gostaria que você saísse do seu lugar e já se servisse ali com a Yara, ali com a Ruth do meu lado esquerdo, e as crianças podem servir aqui com a, como que é o nome a Júlia, pode vir aqui com a Júlia, tem um grão de uva, mas vem orando, irmão, vem ministrando sobre a sua vida. Este é o meu pão, Jesus é o meu pão,
ceia. Levante aos céus. Pai, eis aqui os elementos, Senhor Jesus, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue. Pai, graças te damos essa noite, pelo privilégio, Senhor Jesus, de estar participando da Tua mesa. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que todas as vezes que nós se reunirmos, todas as vezes que nós cearmos, nós estamos, ó Pai, apontando para a Sua volta. Oh Jesus, obrigado. Nós consagramos neste momento esse suco de uva, em símbolo ao Seu sangue, simbolizamos, Pai. Consagramos, Pai, esse pão como a Sua carne. Obrigado, Jesus. Nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. Oh, Jesus, obrigado, Deus. Senhor, se há pessoas no nosso meio com enfermidade através do Teu corpo, nós, ó Pai, declaramos cura, nós determinamos cura. Nós declaramos cura também no corpo físico, Deus. Declaramos cura também na alma, no espírito, em nome de Jesus. Que você possa fazer isso em família ou individual, mas faça isso de forma sobrenatural. você ainda não é batizado, em março nós teremos nosso primeiro batismo de 2024. Aleluia! Se você conhece pessoas que querem descer as águas do batismo, do seu convívio, do seu clã, parente, vizinho, traga para cá, irmãos. Nós queremos ministrar, nós queremos ensinar. O nosso propósito é esse, de ensinar a palavra do Senhor. Nós vamos crescer e continuar crescendo em sabedoria através da palavra de Deus. Sente somente mais um minuto. Nós já estamos encerrando. Se puder apagar as luzes para nós. Pois a Nath vai ministrar a ceia aí, né? Irmãos, amanhã é o aniversário da nossa pastora Elis. E nós queremos fazer uma simples homenagem. Dizer para ela, eu não vou chorar, dizer para ela o quanto ela tem sido preciosa para nós. Em meio a dificuldades, em meio a provas, em meio a lutas, mas seja forte e corajosa. Eu só não vou revelar a idade que diz que não pode, mas nós vamos orar pela vida dela. Amanhã ela completa mais uma primavera. Aprendi a falar isso, eu acho que fica chique.
Amanhã ela completa mais uma primavera. Nossa equipe da arte fez um banner para ela e nós queremos dizer o quanto nós te amamos, o quanto os pais, as mães dessa comunidade, tem você lá como líder do Ministério Kids. Nós verdadeiramente nós te amamos como irmã em Cristo, e o seu trabalho, juntamente com a sua liderança, com a sua equipe, tem sido olhada, tem sido vista lá nos céus. Nós iremos saquear o inferno através dessas crianças, através dessa equipe. E o quanto você tem sido serva, o quanto você tem sido, servindo a igreja. Por isso hoje também a festa é para todos nós. Amém? Fique de pé. Vamos orar por você. Vem para cá. Vamos orar pela vida dela. E não é porque eu falei de bolo, não, irmãos, que vai ter aniversário, tá? Esquece isso. Era só uma ilustração. Amém? Estende suas mãos para cá. Pai, nós queremos agradecer pela vida da Elis, essa pastora que tem, Pai, se dedicado, Pai, não somente, Pai, os primeiros momentos, não somente as primeiras horas, mas, oh Deus, tem sido efetiva, Deus tem entregado a vida dela no Teu altar, através também dessas crianças. Obrigado pelo cuidado, principalmente da família, oh Deus, dessas crianças, um cuidado familiar também. Nós hoje Te agradecemos, Pai. Amanhã ela completa mais um ano de vida. Nós declaramos saúde sobre a vida dela, prosperidade sobre a vida dela, Pai. Que nenhum dardo inflamado do inimigo, Pai, irá, Deus, derrubar as fortalezas que o Senhor tem com a Tua serva. Guarde, Deus, guarde o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Bênção, é bênção, é bênção.